Bom dia, meus amores! Bom dia, Terapia em Ação! Como estamos nessa manhã de segunda-feira? Vamos aqui atrás da nossa musiquinha, que eu gosto, que me faz bem. Bom dia, Ritinha! Como tá, meu amor? Como é que foi o fim de? Conte-me tudo! Como foi esse fim de semana? Tranquilex? Didi, bem-vinda! Como é que vocês estão? Hoje já entrei de batom, mas esqueci o brinco, tá vendo? Ó, botei o colar, mas não botei o brinco. E o brinco acho que nem tá por aqui. Eu sou dessas. Tá aqui, gente. Olha, o brinco tá aqui. Tá vendo? A pessoa botou o batom dessa vez e não botou o brinco. Aí a gente põe o brinco hoje, pra ficar natural, do jeito que nós é. Foi uma delícia, Ritinha. Ai, que bom, que gostoso, que bom. Aqui fez bastante calor. Calor de verdade, como há muito eu não via. Então deu para aproveitar um pouquinho. Pena que as praias aqui ventam muito. Eu cheguei aí numa praiazinha, acho que eu coloquei nos stories, não sei se vocês viram. E é muito lindo e tal, mas muito vento. Aí a gente fica só um pouquinho, fiquei só 1 hora. Mas, né, dizem por aí que só da gente olhar por 15 minutos para o mar, ou para a água, ou para um lago, ou para um rio, o nosso estado mental se transforma, a gente entra num processo de harmonia, né, mental, espiritual, e isso é muito bom, isso é muito incrível. Então, meus amores, tô já de brinco, tá coçando, ai, viu? Esquece o batom, põe um brinco no ar. Eu queria saber de vocês que estão aqui. Bom dia! Exatamente isso que a Ritinha falou, né? Essa reflexão. Bom dia, Shirloca. Essa reflexão, né, sobre o fim de semana. O fim de semana é um momento da gente recarregar as baterias, né? Às vezes a gente está passando por fases de muita complexidade no trabalho, muitos desafios na vida pessoal ou na vida financeira. Não sei quais são os desafios que vocês possam estar passando. Eu estou passando por diversos desafios, né? E normalmente eu trabalho no fim de semana, por conta desses desafios, principalmente os desafios profissionais. Só que esse foi um fim de semana que eu precisei parar. Foi, como eu digo sempre para os meus pacientes, né? Tem momentos em que a gente precisa olhar para a nossa vida, perceber o que está acontecendo, perceber o nosso próprio comportamento, o nosso sentir e suportar a angústia do momento em que nós estamos vivendo. Suportar essa angústia é importantíssimo. Só que a gente não precisa piorar a nossa situação no momento em que nós estamos passando por esse momento de enfrentar ou de encarar pontos, né, cegos na nossa relação com a gente mesmo, com o mundo, com o nosso trabalho. E ao encontrar um ponto cego, vem um processo de angústia. E aí o processo de transformar esse ponto cego é o ponto que eu sempre falo com as assistidas, é suportar a angústia. Se eu conseguir suportar a angústia daquilo que eu estou vendo, daquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu estou encarando, então existe uma possibilidade real de transformação. Bom dia, Fafá, bom dia, Kátia, bem-vindas vocês todas aqui. Então, é muito complexo esse processo, né? Esse processo de a gente começa a fazer a caminhada, o autoconhecimento, e aí de repente você começa a enxergar uma série de coisas. É como se os dominós começassem a... Os dominós começam a cair, digamos assim, porque vai, né, aquele efeito dominó. Então se isso leva a isso, e aquilo leva aquilo outro, e aquilo outro leva aquilo outro, e aquilo outro leva aquilo outro, eu brinco que isso é um efeito dominó, né? Quando você começa esse efeito dominó, começa a acontecer uma grande angústia, né? De falar assim, nossa, como eu não tinha visto isso. Nossa, como eu me deixei chegar nisso. Nossa, por que eu não estou ainda fazendo isso, né? Nossa, por que eu ainda
digo sim para isso? Nossa, por que eu ainda digo não para isso? E esse processo de efeito dominó, né, que é o processo que vai gerando essa angústia no processo terapêutico, onde você vai no autoconhecimento, descortinando os véus, né, dos pontos cegos, e ao abrir um ponto cego, você entra no efeito dominó, nesse efeito dominó que eu falei. Bom dia, Cleide, bom dia, Val, bom dia, meus amores, cheirosas do meu Brasil. Nesse processo de efeito dominó, o que acontece? Você vai descortinando um monte de coisas. Só que às vezes é como se você entrasse num processo de tristeza e negatividade pelo que você está enxergando. Porque é como se, ok, então eu enxerguei, só que tem um emaranhado de coisas acontecendo. Como é que eu vou sair desse emaranhado? Como é que eu vou resolver? E muitas vezes não dá para resolver do jeito que você gostaria. Não dá para resolver. Às vezes você está com uma crise no trabalho, com um funcionário, com um chefe, e você gostaria de resolver aquilo. Mas ao puxar a lã do novelo, você percebe que não tem como aquilo ficar como está. Não tem como você continuar sendo funcionária subordinada àquele chefe, porque não depende só de você que as coisas mudem, né? Então, suportar a angústia do efeito dominó, continuar o trabalho de olhar para aquilo, né? Você tem duas opções: ou você continua puxando a lã, né, do novelo para tentar desembolar, só que com isso você vai desfazer o novelo, né? E aí você tem que refazer o novelo. Ou você fala, não, isso vai me dar muito trabalho, isso envolve muita coisa, eu vou ter que sair desse emprego, eu vou ter que arrumar outro emprego, e talvez eu não encontre um emprego que pague tanto quanto eu já ganho, e a minha autoestima tá baixa, e eu acho que eu não vou conseguir nada melhor. E aí você acaba optando por não continuar a puxar o novelo desse lã. A lã desse novelo. Olha aí a professora disléxica, né, gente? Então, você opta por não mexer mais. Você cria, então, um processo de negação, de resistência, e você fala, vou mudar de rumo, eu não quero suportar essa angústia. E você abre mão, então, da angústia. Porque é a angústia que vai te levar para a resolução, por incrível que pareça. O que faz com que a gente resolva certas situações na nossa vida é encarar a angústia. É ficar, olho no olho com a bicha e dizer, ok, eu vou suportar a angústia de ver o que eu estou vendo. Eu vou suportar a angústia de sentir o que eu estou sentindo. Eu vou suportar a angústia da decepção profunda que eu estou vivendo. A decepção comigo, a decepção com o outro, a decepção com a situação. E aí você precisa suportar o cansaço, o medo, a resistência, a tristeza, né? Tudo isso que engloba o suportar a angústia, né? Tudo que engloba suportar a angústia para o seu crescimento pessoal. E a gente tende a encarar tudo isso de uma forma muito negativa, né? Muito pesarosa, como se isso fosse uma coisa muito ruim, muito triste. Puxa vida, olha tudo que está acontecendo comigo, eu lutei tanto por isso, eu fiz tanto esforço por esse casamento, eu fiz tanto esforço por essa empresa, eu fiz tanto esforço para essa sociedade, eu fiz tanto esforço para esse projeto, eu fiz tanto esforço para me dar bem com os meus filhos, fiz tanto esforço para me dar bem com a minha mãe. E aí você percebe que não deu, né? E aí esse novelo precisa continuar a ser desenrolado para você conseguir desembolar esse emaranhado, para quem sabe até conseguir pegar esse mesmo novelo e refazer, só que agora sem nós. Então eu queria trazer para vocês hoje uma lista de coisas positivas relacionadas à crise, ao caos, né? Então é uma lista de benefícios. Eu queria trazer para você uma perspectiva otimista perante as crises, né? Eu queria trazer para você
uma perspectiva bacana sobre o que significam as crises, né? O que são também as nossas crises de consciência. As crises de consciência, às vezes, vem aquele sentimento de que, nossa, eu fiz tudo errado e tal. Se você olhar de forma positiva, é uma ótima oportunidade de você mudar de direção, de você fazer diferente, né? Então, nós precisamos perceber que a vida é uma grande aventura. Se você errou ou se você acertou, né? Vamos parafrasear Roberto Carlos? São tantas emoções, não é? Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Eu acho essa frase incrível, mas eu acho que mais do que simplesmente, né, se chorei ou se sorri, deixando isso como se estivesse na beira do caminho, como se fosse uma folha de papel no vento, quando eu consigo pensar nesse caos, nessa dor da minha consciência, nesses sentimentos dúbios de felicidade e de tristeza, mas eu não olho isso como algo aleatório, como algo que eu não tenho nenhum poder sobre isso, e passo a me reorientar através das experiências, então tudo certo. Uma coisa, gente, que eu quero deixar claro para vocês é: Gel, eu vou conseguir parar de sentir tudo de ruim que eu sinto? Eu vou parar de sentir toda a ansiedade, toda a tristeza, toda a angústia, Eu acho que tem coisas que a gente nunca vai deixar de sentir. Eu acho não, tenho certeza, né? No sentido quando você estuda psicanálise ou você estuda a psicologia comportamental, o que a gente vai fazer durante a nossa vida é aprender a suportar as angústias e aprender a nos responsabilizarmos pelo que acontece conosco e nos permitirmos ou não fazer de uma forma diferente. Nos auto-observarmos para não cairmos nos mesmos gatilhos de repetição. Mas é um processo de atenção. E é por isso que eu digo que é necessário essa ousadia mediante o caos. A ousadia de dizer, ok, eu não sei o quanto eu vou melhorar com isso, eu não sei qual resultado vou ter com suportar essa angústia, mas eu preciso fazer isso por mim, eu preciso deixar esse caos acontecer dentro de mim para que eu possa reorganizar a bagunça. Porque, sabe assim, quando você está com a casa meio arrumada, meio bagunçada, você vai entender o que eu estou dizendo. Imagina que você está com a casa bagunçada, as roupas estão para fora, tá cheio de roupa em cima da cama, tem sapato espalhado para tudo quanto é lado. Mas de repente, desculpa, gente. Desculpa. De repente uma amiga te liga e fala assim: olha, preciso muito falar com você, queria muito te ver. Você se incomoda se daqui a uma meia hora eu estiver passando aí na tua casa pra gente bater um papo? Eu queria tomar um café com você, tomar um chá. Eu preciso muito de você. Você, obviamente, se tiver com essa predisposição, você vai dizer assim: tá bom, amiga, tô te esperando. Quando você desliga o telefone, você olha em volta e fala: meu Deus, a minha casa tem roupa pra fora, tem sapato, o que a gente faz? A gente pega a roupa, abre o armário. Quem nunca? Diz pra mim, se você nunca fez isso, bota aí, nunca. Se você já fez, coloca já. Quero ver se tem mulheres aí com minhas cúmplices. Então, a gente abre os armários e sai colocando tudo dentro. Você põe as roupas todas, aí você abre o teu armário e soca os sapatos. Aí você estica a cama, joga um cheirinho se a casa não estiver muito limpa. Se tiver um lugar mais caótico, você vai lá e varre aquele lugar. Aí você vai e tira o lixo que já tá com aquele cheiro de bafo de bunda no banheiro. Né, gente? Sabe aquele bafo de bunda que você abre o lixeirinho? Pá, é aquele cheiro de morte. Aí você tira aquele saquinho com cheiro de bafo de bunda, joga um spray lá, põe um saquinho novo. Você em 30 minutos, você sai mexendo no que, gente? Na aparência, você disfarça. Não significa que a casa esteja de fato limpa ou arrumada. Mas a impressão que a pessoa tem ao chegar na sua casa é que tá tudo bem. Não é? Eu também, gente, eu fiz isso várias vezes. A impressão que a gente dá pra pessoa
é que você não teve trabalho nenhum e que ela acha que está tudo bem porque ela não está vendo por além das portas dos armários. Ela não sabe que você acabou de tirar aquele saquinho da lixeira do banheiro que estava com um bafo de bunda, né, nível 100%. Ela não sabe que você trocou o saquinho e colocou um spray para melhorar. Ela não sabe que você foi lá e passou um papel higiênico assim em cima da pia do banheiro para tirar a mancha de papel de pasta de dente. Você dá um jeito, mas o caos continua lá. É isso que eu quero que você perceba. Ao fugir da angústia, ao não querer encarar a angústia da terapia, do processo do autoconhecimento, você está fazendo exatamente isso. Você está passando um paninho, né? Jogando as coisas para dentro, usando algumas coisas da sua vida para desoprimir. O que é? Comida, bebida, uma cervejinha, um churrasquinho no fim de semana. Aí você faz umas comprinhas no shopping. Aí você resolve fazer uma viagem. Mas no fundo a angústia fica lá dentro do armário, né? Porque você começou a desenrolar aquele novelo, mas não teve coragem de terminar. Então a angústia ficou lá guardada. A angústia ficou lá em stand-by, porque você não quer sentir aquilo. Só que quanto mais você vai colocando essas emoções, esses insights, quanto mais você vai invalidando o seu sentir, né? Quanto mais você vai invalidando a sua sensibilidade com relação ao que está acontecendo na sua vida. Não, eu tô com minhoca na cabeça, não está acontecendo nada no meu trabalho. Não, tá tudo bem no meu casamento. Não, tá tudo bem entre eu e meus filhos. Não sei porque que eu tô sentindo isso. Isso é uma grande besteira, eu tô ficando doida. Você começa a invalidar a sua percepção. Por quê? Porque todos nós, desde a infância, né, fomos ensinados a não validarmos o nosso sentir. Né? A gente já falou bastante disso aqui. É por isso que nós nos permitimos ficar confusos com relação ao que estamos sentindo. E muitas vezes a angústia de realmente compreender o que está se passando com a gente faz com que a gente prefira não olhar para esse caos. Porque a gente tem, inclusive, essa coisa, né, de que, ok, para eu aceitar o caos, eu vou ter que olhar para a realidade. Para olhar para a realidade, eu vou ter que soltar as máscaras. Para soltar as máscaras, eu vou ter que me permitir ser vulnerável. Falar do que eu sinto. Pedir ajuda. Pedir socorro. Pedir apoio. Né? Então, até que esse duelo entre realmente arrumar o armário ou a casa ou jogar tudo dentro do armário termine, enquanto houver esse duelo, né? Esse duelo entre aceitar a crise e não aceitar a crise, aceitar o caos ou não aceitar o caos, ou só querer disfarçar, eu acabo não conseguindo ver a crise com bons olhos. Como que eu consigo ver a crise com bons olhos? Quando eu consigo dizer assim para mim, ok, isso tudo tem um propósito. O propósito é que a casa realmente fique arrumada, tá? Então, por que eu não consigo aceitar que eu estou enfrentando uma crise? Porque eu fico estagnada no quê, gente? Na negatividade. Eu me queixo das situações, né? Eu queixo de tudo aquilo que está me oprimindo, me afligindo perante as outras pessoas. Porque, no fundo, eu quero ter cúmplices para minha dor, mas eu não quero realmente ninguém que me ajude a pôr a mão e fazer a faxina. Eu realmente não quero sentir a dor da desconexão com as pessoas que eu amo e que possam estar me provocando essa dor terrível. Eu quero, de alguma coisa, de alguma forma, manter as coisas como estão. Eu não quero que tudo mude. Então é o conflito que começa a acontecer dentro da gente em aceitar ou não aceitar a bagunça, em aceitar ou não aceitar o caos, em tentar disfarçar ou se propor realmente a limpar a bagunça da casa, tá? Nesse momento, é necessário a gente cuidar para que a aceitação e a vulnerabilidade não se tornem em vitimização ou negatividade, tá? Uma vez que a queixa e a reclamação são as formas mais
vorazes de se perder energia e poder pessoal, além de te desviar do caminho da ousadia. Então, qual é o ponto entre pedir ajuda, né? Buscar aporte terapêutico, acionar a sua rede de apoio, né? Ao perceber que você realmente tem um problema, ou se transformar numa pessoa vítima e negativa que se queixa, né? Que isso vai fazer com que você vá perdendo toda a sua energia, todo o seu poder pessoal. E, como eu já disse, né? Vítimas não prosperam. A vitimização e a negatividade te desvia do caminho da ousadia. Porém, né, é necessário desenvolvermos o quê? Um olhar benevolente para nós, para a situação que nós estamos vivendo. E esse olhar benevolente vai te trazer coragem, valentia, vai te permitir, mais do que tudo, cultivar o que, gente? Que eu venho falando. A autorresponsabilidade, que é, como nós já estudamos aqui em muitos momentos, um dos grandes pilares e fundamentais, né, para a nossa transformação, para transformar ousadia em poder, para transformar as crises em forças criativas. Para transformar, presta atenção, a chave, para você transformar as crises em forças criativas. Quando nos abrimos para contemplar os desafios sobre uma nova perspectiva, descobrimos que as crises, então, são as oportunidades trazidas pelo universo para que você possa fazer uma grande mudança, uma grande faxina, uma grande limpeza, né? Então, existe benefícios no caos, existe benefícios na crise, existe benefícios em toda essa sujeira, ou toda a roupa, ou toda a bagunça emocional que está exposta. As crises são as chamadas da sua consciência, que nos alinham com o nosso destino mais elevado. Se você está passando por uma crise, baby, emocional, financeira, espiritual, pense da seguinte forma: isso é um chamado da minha consciência para que eu alinhe o meu destino no lugar mais elevado. Prestou atenção? Prestou atenção no que Gel falou aqui? Tá prestando atenção? Então, de novo, as crises são as chamadas da consciência que nos alinham com o nosso destino num lugar mais elevado. Quando não escutamos o destino da nossa alma ou perdemos o rumo da nossa missão, a sabedoria da vida nos faz um chamado através dos momentos turbulentos para nos despertar e reorientar ao nosso propósito. Foi bem isso que eu falei pra vocês no sábado no meu stories, né? Eu tô aqui com a cabeça mil, sem saber o que fazer, se eu caso, se eu compro uma bicicleta, se eu fico em Portugal, se eu vou pro Brasil, o que eu faço, o que eu não faço, como é que eu sinto, como é que eu não sinto, né? E aí, nesse momento, eu preciso parar e agradecer e dizer assim: ok, Deus, obrigada, chegou o momento de uma nova etapa. E nesse momento dessa nova etapa, eu preciso lidar com o caos daquilo que eu tô sentindo. Porque esse caos é o caos necessário para arrumar as situações, arrumar a casa, né? Arrumar tudo que está acontecendo, para que eu possa entrar num outro nível, para que eu possa cumprir a nova fase do meu propósito e do meu chamado. É isso que eu preciso. Entende? Um cafezinho. Então, eu tô lendo aqui umas anotações que eu fiz pra vocês, tá, gente? Na verdade, eu fiz essas anotações para mim, né? Por conta do meu sábado, das turbulências da minha alma. Então, eu tô dividindo com vocês aqui no Meditando com a Gel. A vida, então, é uma grande aventura. E para que a gente chegue no nosso destino final, nós precisamos aprender a nos organizar e agradecer a todo o caos que nos chega. A vida é uma grande aventura, né, para que a gente possa chegar no nosso destino final. Só que nós não recebemos um manual de instruções ao nascer. Nós somos
um sistema, digamos assim, biológico, emocional, mental, espiritual, que não vem, né, com um manual explicativo. Porque depois de toda a tempestade vem a bonança, exatamente isso. Então, depois de todo o alinhamento desse caos, dessa tempestade, vem a conquista desse novo lugar de consciência, né? Então, a consciência que eu tenho hoje, que você tem hoje, depois, né, de diversos momentos caóticos na vida de cada um aqui, nós chegamos a níveis de consciência mais elevados. Isso não é para todo mundo, porque tem pessoas que passam de crise em crise, de situação em situação, ao se manter na postura da vítima, né? Ao se manter na postura da pessoa que o mundo lhe deve, essa pessoa não faz nenhum tipo de transformação. Ela só vai repetir ciclos de dor infinitos, fingindo que nada está acontecendo. Ela não vai ganhar consciência. Então, percebendo isso, gente, percebendo a beleza do caos, né? Trazendo essa visão benevolente para o caos, a gente percebe que o caos é uma das formas mais eficazes de você elevar o seu padrão de consciência. Nesse momento, tem essa chave, né? Que é uma chave de como eu vou lidar com a crise na qual eu estou vivendo. Eu vou lidar fechando os olhos, ou eu vou lidar com essa dor que eu estou passando, com essa crise, com esse momento de crise existencial, e vou aprender com ele. E vou aprender a descansar nele. Vou aprender a refletir nele. Vou aprender a me dar um tempo nele. Não vou me cobrar ser 100% eficiente, eficaz, maravilhosa, salve, a rainha de todos os tempos. Nesse momento é o momento de você se fechar um pouco. No seu processo introspectivo, se dar um tempo, descansar. Morning, Nath! Esse é um momento de você olhar para o caos e dizer: bem-vindo, o que você quer me ensinar? Bem-vindo, caos. Qual é o aprendizado? Deixando a roupa, né, a capa da vítima fora desse diálogo, deixando a vítima fora da condução desse processo. É dizendo: morning, caos, né? Adorei o morning de Nath. Então, morning, caos, né? Bom dia, caos. O que você quer me ensinar com isso, né? Então, como nós não recebemos esse manual de instruções, os passos não ficam claros nem concretos, e a vida é a nossa grande escola, né? Nós não recebemos mapas. É importante nós sermos os capitães dessa jornada, né? A Nath veio protagonista da sua própria vida. Eu falei capitães da nossa jornada, é basicamente a mesma coisa, não é? Ao nascer, nós, como não recebemos esse mapa, nós precisamos nos colocar como navegantes, como protagonistas e dizer: ok, Google, recalcular a rota, né? Repensar sobre a rota, sem se vitimizar, aproveitando e também sendo benevolente, né? Os seres que nos amam muitas vezes tentam nos alertar com conselhos quando nos veem perdidos, né, desorientados, mas nós muitas vezes não queremos esses conselhos, né? Como a gente falou aqui, quando eu estou identificada com o vitimismo, eu não procuro as pessoas para ser aconselhada, eu procuro as pessoas para elas serem cúmplices do meu caos, né? Do meu looping infinito de caos. E quando elas não concordam com a gente vai passar mais tempo nesse caos. Quando elas não concordam com a gente, quando elas não corroboram esse vitimismo em nós ficamos com raiva dessas pessoas. Isso acontece com amigos, com familiares, com o terapeuta que você se trata. Quando o terapeuta não corrobora o seu vitimismo, você fica com raiva do terapeuta, tá tudo certo, né? Faz parte. O terapeuta é pago para isso. O pior é a sua mãe, que não é paga para isso, brincadeira. E tem que te aturar, né, no vitimismo, seu filho, né? Então, assim, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, né? Se responsabilize,
Se você precisar, tá coçando a orelha, gente. Se você necessitar de um tempo para você, para descansar, para chorar, para dormir, né? Para recuperar seu corpo, faça, mas ao terceiro dia ressuscite, certo? Ao terceiro dia, pegue sua cama, levanta e anda, porque se você não fizer por você, você vai ficar parado aí, né, no processo da crise. Ouça sua intuição, a vida nos ensina coisas maravilhosas em meio ao caos. E por isso, eu acabei gerando aqui, estudando, fazendo alguns estudos para trazer para vocês uma lista de benefícios da crise. Estão afim? Você está atravessando, estamos todos atravessando nesse rio da vida e, como eu disse, momentos bons e momentos maus. E o único jeito da gente ver benefício nas crises é colocando uma lente de otimismo, né? E até eu costumo fazer algo muito assim com relação a mim. Eu coloco a crise, a superação da crise como um desafio. Então, quando aquilo vira um desafio de superação, tem um gostinho de quero mais. Em que sentido? É um desafio de superação. Então, eu vou fazer todo o meu possível para resolver essa situação o mais rápido possível, com menos sangue, suor e lágrimas possível, procurando ser estratégica como eu seria resolvendo um problema no meu trabalho. Então eu tento olhar para a crise como um desafio, né? E eu vou então aqui trazer para vocês alguns benefícios que a crise traz para todos nós, né? E os desafios trazem para todos nós, e isso vai fazer com que você fortaleça a sua ousadia e que você dê um pé na bunda do vitimismo que fica circundando aí o seu espírito, né? Sua alma, seu corpo. Então, o que eu tô falando para vocês, gente, são coisas que eu falo para mim. São situações que eu tento resolver em mim, porque tem dias que eu tô só o pó da rabiola. Quem aqui não fica o pó da rabiola de vez em quando? Eu fico, né? Que eu sou gente, ser humaninho normal. Então tem dia que eu tô só o pó da rabiola. Mas para levantar ao terceiro dia e ressuscitar, né? Eu costumo ter alguns tipos de comportamentos, ou mais do que comportamentos, uma visão. E essa visão que eu quero compartilhar com vocês. Nós todos nos fortalecemos na crise, nos desafios. E essas crises e desafios fortalecem a nossa integridade. Como assim, Gel? Toda vez que eu estou numa crise, toda vez que eu estou num desafio e que eu estou sendo verdadeiro comigo, que eu estou sendo verdadeira comigo, eu vou ter um fortalecimento da minha integridade. Eu vou cada vez mais corroborar em mim uma fidelidade a mim mesma, uma integridade que está relacionada com os meus valores, com aquilo que eu valorizo como mais importante. Então, a crise vem para nos ajudar a fortalecer a nossa integridade pessoal. Um outro ponto, um outro benefício das crises é purificar o passado e convidar a deixar para trás o que te impede o crescimento. Esse é um dos pontos mais dolorosos. Quando você encontra no escaneamento desse caos que existe algo que não pode mais ficar na sua vida, seja uma pessoa, uma posição, um trabalho, um país que você mora, uma empresa que você trabalha, uma amizade que você sente que não te faz mais bem, e também, né, um posicionamento de sair do aprisionamento do passado. Tudo isso te leva ao crescimento, mas é um dos posicionamentos mais difíceis, que é permitir que esse passado, que a história que você vem vivido seja purificada
e deixar para trás aquilo que não te faz bem. Isso é uma das coisas mais difíceis, mas é um grande benefício. O próximo é que as crises e os desafios te convidam a transformar os seus venenos interiores em virtudes, transformar as suas emoções negativas em sentimentos mais nobres, né? Então, todo esse veneno interno é você olhar para a sua inveja, para a sua cobiça, para o seu sentimento de incapacidade, para o seu sentimento de dificuldade de fazer coisas novas, como se você olhasse para esses venenos, esses pensamentos que tomam conta de você, dizendo que você é incapaz, que você não pode, que você não consegue sozinha. Quando você consegue olhar para todos esses venenos e consegue se livrar, você consegue transformar todos esses venenos em uma grande virtude na tua alma, onde você se vê menos dependente emocionalmente dos outros, da aprovação dos outros, dos vínculos, né, de dependência emocional. Você começa a transformar todos esses venenos interiores em virtudes. Você pega todas essas emoções negativas que vêm consumindo os seus pensamentos, o seu centro energético de poder, esses sentimentos que dizem que você não é capaz, que você não consegue, que você não chega lá, que você não é digna, que nunca você vai ser amada de verdade, que você não merece amor porque você nunca mereceu, né? Quando você consegue transformar esse sentimento de incapacidade, de tristeza, né? Você transforma eles em sentimentos de nobreza, né? De reconhecimento, de autorreconhecimento, de reconhecimento do outro. Quando você transforma uma inveja numa capacidade de admirar o outro e desejar que o outro tenha sucesso e seja feliz, você se tornou uma pessoa mais nobre. Você transformou essas emoções negativas em sentimentos nobres, né? O que mais que as crises fazem, gente? Elas iluminam as sombras, né? E nos fazem conscientes dos pontos cegos. Elas iluminam as nossas sombras e nos fazem conscientes dos nossos pontos cegos. Então, que pontos cegos são esses? Justamente isso, por exemplo. Eu tenho uma pessoa que me incomoda, não é? E de repente, eu sou estúpida com aquela pessoa e no fundo, eu falo, mas nossa, o que é? No fundo você está morrendo de inveja daquela criatura, não é? Você está com inveja daquela criatura, porque aquela criatura é legal, é bacana, é feliz, é sorridente, você não consegue ser. E aí, ao olhar para esse ponto cego, você pode melhorar, transformando a sua sombra em algo mais luminoso, né? Você se coloca no lugar que você precisa se colocar. Despertam também novas qualidades, capacidades e talentos adormecidos. Toda vez que você está no caos, que você está numa dificuldade, seja financeira, emocional, e você decide organizar esse caos, né? Você desperta, você deixa explodir de dentro para fora novas qualidades, capacidades e talentos adormecidos. Suas habilidades ficam à flor da pele. Você usa tudo, toda a tua energia em favor de reconstruir esse caos, de se restabelecer a partir desse caos. Traz maturidade, sabedoria e experiência. Quando você começa a ver o caos se formando, aquela história acontecendo, o tempo, nesse sentido, é um grande aliado de todos nós. O tempo é um grande professor, né? Porque você fala, eu já vivi isso, eu já fiz isso, vou fazer de novo. Eu já entrei numa relação assim, eu já me comportei dessa forma, eu vou me comportar de novo. Eu vou deixar que tudo isso aconteça novamente, né? Então, o tempo e a vivência de vários ciclos de caos, de desafios, faz com que você tenha maturidade, sabedoria, e trazendo à sua existência essa experiência maravilhosa de poder se transformar. Uma pessoa que não ama o caos, ela perde todas essas oportunidades que eu estou falando, né? Também o caos nos ensina uma coisa muito importante, a humildade, a apreciar as nossas raízes e valorizar o que nos sustenta.
Prestou atenção nisso que eu falei? Ensinam humildade, a apreciar as raízes e a valorizar o que nos sustenta. Nós, no nosso processo de adultecer, muitas vezes negamos as nossas origens, negamos a nossa família, negamos as nossas parecências com os nossos parentes, né? Porque nós queremos ser únicos, nós queremos nos apartar. E aí o caos nos ensina a olhar para esses parentes, olhar para as nossas raízes de uma forma mais respeitosa, de uma forma mais amorosa, percebendo que nós somos esse caos familiar, que nós somos parecidos, que nós temos muitas parecências e que precisamos agradecer, né? Nós ficamos mais humildes e empáticos com as nossas raízes, né? E aí o próximo passo, desenvolvemos empatia e compaixão, especialmente as pessoas que sofrem e enfrentam as dificuldades. Eu vou compartilhar uma coisa engraçada que aconteceu essa semana. Tem uma pessoa que eu gosto muito e que falou assim, eu vou passar férias, eu vou viajar e nós vamos para Venezuela, vamos e tal. Eu falei, nossa, vocês vão para Venezuela? Tá um momento tão triste lá, tantas coisas, as pessoas passando fome e muita coisa ruim acontecendo na Venezuela. Não, mas pra mim tudo bem, porque os meus parentes são muito ricos, nós vamos ficar numa ilha, eu vou fazer tudo de barco, vou ficar num lugar maravilhoso, só com gente muito rica, eu vou aproveitar muito as minhas férias. E aí, essa pessoa é má ou essa pessoa é boa? Eu posso te dizer que é uma das melhores pessoas que eu conheço. É uma pessoa que, se eu for e falar assim, fulano, me ajuda com isso, essa pessoa tira a roupa por mim. Só que o que existe nessa pessoa é uma inconsciência do que realmente está acontecendo lá. É uma pessoa que é daqui da Europa, uma pessoa de nacionalidade portuguesa. E essa pessoa não tem ideia do que realmente é. Ela provavelmente não conhece nenhum venezuelano como eu conheço, né? Ela não conhece pessoas que perderam tudo, perderam suas empresas, perderam sua casa, que estão passando fome. Ela não sabe nada disso. Então ela até sabe que tem uma crise, mas ela diz, não, mas pra mim tá tudo bem, eu vou andar de barco, eu vou ficar numa ilha, eu vou aproveitar as minhas férias, não vou nem ver nada, não vou ver nada de mal. O que é isso, gente? O que é isso? Isso é uma falta de consciência, né? É um nível de consciência baixo, entende? Então, se não é comigo, tá tudo bem. Isso são esferas de consciência. E amanhã eu vou falar sobre isso aqui, tá? Eu vou trazer para vocês um estudo que eu dei para as meninas do Bússola que foi transformador. Eu vou trazer para vocês aqui no aberto, tá? Não percam amanhã. Então, não é bondade nem maldade, é consciência, é nível de consciência. Quando eu passo pelo caos, quando eu sinto na pele a crise, quando eu sinto a fome na pele, quando eu sinto a dificuldade financeira, quando eu sinto a perda de um parente, de um ente querido, é que eu consigo, então, ter empatia. Por isso, caos às vezes te treina para o seu propósito, entende? Como é que uma pessoa que nunca perdeu um filho sabe o que é perder um filho? Ou ela já tem um nível de consciência coletivo mais alto e o nível de empatia dela é compatível com isso, ou ela experienciou, tá? Então, por isso que o trabalho anímico precisa ser julgado através do nível de consciência de cada alma e da esfera de atuação de cada consciência. Entende? E o caos nos ajuda a ganhar essa consciência empática, né? A crise nos ensina a reavaliar a nossa vida, né? Então a crise é uma ferramenta de reavaliação dos processos da minha própria vida. E eu vou parar e vou falar assim, gente, ou eu penso sobre isso ou tudo vai se repetir, né?
A crise, como eu disse, então, né, foi o que eu falei aqui, desenvolve a empatia e a compaixão, especialmente por aqueles que sofrem e enfrentam as mesmas dificuldades. As crises nos ensinam o poder da vulnerabilidade, abrindo-nos ao fluxo do dar e receber, porque quando nós estamos sempre numa posição muito privilegiada, muitas vezes não nos damos a possibilidade de nos abrirmos para a vulnerabilidade para receber. E eu só consigo me relacionar na vulnerabilidade. Eu só consigo ter relações realmente verdadeiras com alguém quando eu me coloco na posição de vulnerabilidade. Nós falamos muito sobre isso quando estudamos a parte da energia sexual, né? Então, assim, quando eu vou falar de sexualidade, eu tenho que falar de vulnerabilidade. Se você quiser falar de genitalidade, a gente não precisa falar de vulnerabilidade. Mas se você quer viver uma sexualidade, você vai precisar encontrar a sua vulnerabilidade, né? Por quê? Porque o verdadeiro orgasmo, como a gente estuda, é uma pequena morte. E a pequena morte só acontece na vulnerabilidade. Só acontece no sentir do corpo inteiro. Eu só consigo controlar o genital. O sexual, não. São coisas distintas, tá? Então, conexão está ligado à vulnerabilidade. E para eu ter, então, essa vivência com o outro emocional, seja um parceiro ou seja um amigo, seja qualquer pessoa, eu vou precisar encontrar o meu ponto de vulnerabilidade e não sofrer por demonstrar. Ensina o desapego de coisas e pessoas. Então, o caos nos ensina isso também. O desapego de coisas e pessoas. Esse desapego é positivo, não é negativo, tá? Tem mais coisas aqui que eu poderia dizer, né? Mas tem essas últimas coisas que eu quero falar, que é: desperta a sua criatividade, a sua iniciativa e a sua inteligência, te impulsiona para empreender novos projetos, te leva a novos êxitos e realizações, te convida à jornada do autoconhecimento, te transforma em mestre, né? Naquilo que você transcende, amplifica e expande sua visão, desperta a sua autenticidade e a coragem para ser você mesmo. Lembra que a gente estava falando sobre o grande problema da nossa infância? É a perda da autenticidade e a busca desenfreada por apegos, né? E quando nós não recebemos os apegos seguros, nós ficamos extremamente desconectados e doentes. A crise faz com que você se reconecte com a sua autenticidade. Te traz a coragem para você ser você mesmo. Acelera a sua missão de vida, desperta a sua devoção, a fé e a busca espiritual, te alinha com o teu propósito de vida, te orienta a um destino mais elevado e, mais do que tudo, gente, te conecta com a força divina criadora que está dentro de você. Eu espero que essa manhã tenha te despertado, sabe? Para compreender que se está tudo muito certo na sua vida, já há muito tempo, tem alguma coisa estagnada. Se você não está sentindo nenhum desconforto, nenhuma vontade de mudar nada, tem alguma coisa que você está negando. Por outro lado, se você também está culpando as pessoas por todo o caos da sua vida, você também não está conseguindo ver a beleza no caos. Você não está conseguindo usufruir de todas essas coisas que nós falamos aqui, sobre os benefícios do caos, sobre os benefícios dos desafios. O vitimismo te desconecta da possibilidade, né, de fazer tudo novo e diferente. Não é que você não vai respeitar a sua dor, que você não vai compreender que vão ter momentos em que você vai precisar chorar toda a sua frustração, toda a sua dificuldade, toda a sua dor, mas, como eu disse aqui, ao terceiro dia ressuscite. Se dê o tempo, né, necessário para... Terceiro dia é uma forma alegórica de dizer, né? Mas todos nós precisamos passar pelos nossos lutos, chorar as nossas dores, olhar para a nossa vulnerabilidade, nos colocarmos vulneráveis, observarmos o que nós estamos vivendo, chorar, sentir, né? Nos permitir descansar,
porém chega um momento em que você precisa levantar. E levantar é olhar com beleza para esse caos e usar esse caos como um processo de ascensão e transformação da sua consciência. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo de hoje. Para mim foi muito bom, foi muito construtivo para mim. Toda vez que eu preciso organizar uma ideia, né, para trazer para vocês, eu me curo, eu me vejo, eu me transformo. E eu vou abrir então aqui uma carta aqui no nosso baralho, na nossa leitura divinatória. Quero trazer aqui uma frequência para que a gente possa trabalhar juntos, né? Juntas aqui nessa manhã. Vamos lá? Vamos abrir uma carta para trazer uma frequência de esclarecimento, cura ou um puxão de orelha, se assim a gente precisar. Vamos deixar aqui, né? Ai, desculpa, gente, tô com soninho. Vamos deixar aqui o universo fale conosco. Essa carta já saiu, eu gosto muito. Vamos lá. A carta Mãos. Tá vendo? Vamos ver o que essa carta tem para nos dizer. Receba com o seu coração. Essa carta é muito legal. Abra o seu coração para receber. As suas mãos estão ativas para lhe permitir sentir, sarar e criar. Olha que legal. Tudo a ver com o que nós falamos aqui. Recebeu essa carta porque o universo deseja que perceba as dádivas que lhe foram dadas. O símbolo psíquico das mãos representa as habilidades escondidas que possui. Essa carta pode igualmente significar que você é um dotado curandeiro e que chegou à altura de usar as suas capacidades inatas para curar. Tem-se sentido tentado a fazer um curso de alguma terapia natural, como reiki, massagem ou cinesiologia? Procura trabalhar com suas mãos em algum passado, em algum passatempo ou contexto laboral? Gosta de jardinagem, de artesanato, joalheria? Ou estará mais interessado em fazer um curso de desenho, pintura, fotografia para soltar o seu lado criativo? O símbolo psíquico das mãos pode servir como um sinal de que deve explorar o dom da psicometria. A psicometria é a capacidade de segurar num objeto, observar o passado, presente e futuro, através da energia nele contida. É também uma oportunidade para começar a trabalhar a sua mediunidade. Se lhe foi concedida essa carta divinatória, tal pode ser a confirmação de que você está no caminho certo e que o universo o está a encorajar a começar a usar as mãos em qualquer área da sua vida pela qual se sinta atraído. Também serve para afirmar que você tem o que é necessário para atingir seus objetivos. Essa carta divinatória pode ser um sinal de que um ente querido no reino espiritual que era habilidoso com as mãos está a te influenciar. Quando estamos a fazer uma leitura, vejo esses símbolos psíquicos que costumam haver uma ligação com uma pessoa, como pai, avô ou parceiro, que utilizavam as mãos em uma vocação, em um ofício quando vivos. Como este símbolo, por vezes, também eles podem simbolizar imagem das mãos associadas a ferramentas em uma garagem ou oficina. Está a dizer-te que você pode criar uma ligação através de ferramentas que segura ou usa. Essas ferramentas podem ser técnicas, né, de cura, podem ser instrumentos como martelos, tesouras, não é? Pode significar que você pode usar as suas mãos como um instrumento de apaziguamento emocional, espiritual,
as suas mãos têm poder para curar. E se nós recebemos essa carta hoje, né, nesse momento em que nós estamos falando dessa reestruturação a partir do caos, isso é uma grande dica do universo, chamando você para se autocurar, chamando você para ser um instrumento de cura para muitos, tá bem? A Val colocou aqui, seus temas são sempre uma luz que clareia nossa mente, porque coisas que nos levam a desmistificar muitas coisas e seguimos evoluindo. Eu espero do fundo do meu coração que isso sempre continue. Porque, gente, sabe por que eu sei que o que eu tô fazendo é o que eu devo fazer? Porque é o que me cura. Vocês são, para mim, o meu levanta no terceiro dia, sabe? Quando tudo tá um caos e eu preciso ressuscitar, eu sei que eu tenho esse trabalho de transformar vidas, de trazer o meu melhor. E isso faz com que eu me levante e ressuscite todos os dias para aquilo que eu fui chamada a fazer. Muito obrigada por vocês serem as pessoas mais importantes da minha vida, nesse sentido, no aspecto da construção da missão, da construção daquilo que me motiva a ser a Giovana todos os dias, a querer olhar com amor para o meu caos, né? Hoje de manhã eu estava vendo um pequeno trecho do Selton Mello lá naquele seriado Terapia, em que ele tá com um terapeuta, né? E eu acho que todas nós sentimos isso em algum momento, que somos terapeutas, algumas pessoas aqui não são, mas muitas são, que é quando a gente olha para nossa própria vida e tá tudo um caos, e aí você se questiona, né? Eu fiz até um reel sobre isso, aí você fala assim, se os meus pacientes soubessem como estão a minha vida, eles não me pagariam para estar aqui, né? E isso é um grande engodo da nossa mente, querendo desqualificar aquilo que nós fazemos, porque nós não fazemos por nós, nós fazemos pela graça e obra do divino que habita em nós, porque essa é a nossa função. E aí a nossa função se sobrepõe ao nosso sentir. Tudo que nós fazemos na vida, tudo, sabe? Não precisa haver uma validação de uma vida perfeita ou uma vida feliz ou de tudo estar no lugar na sua vida. Mas o que valida você fazer o que faz bem feito é a sua disposição em servir. Não é se a sua vida tá bonita, feia, linda. Se você está vivendo o maior dos caos da sua vida, saiba que esse caos é para te levar para uma nova etapa, para uma nova forma de se relacionar com a sua vida. Mas isso não tem nada a ver com a sua habilidade, sabe? Não tem nada a ver com a sua instrumentalização para que você seja um veículo na vida de muitas pessoas, para que você seja cura, seja como terapeuta, como astróloga, né, Bela? Seja como manicure, seja como uma pessoa que trabalha no RH, não importa o que você faz, não importa o que você leva como profissão. O que importa é que você pode estar vivendo um caos e ainda assim ser uma pessoa com uma função, sabe? E você pode fazer muito bem o que você faz, independente do que você está vivendo, tá? Eu queria agradecer a presença de vocês. Eu queria muito agradecer a presença de todos vocês, dizendo, não desistam de si mesmos, né? Ainda que tudo esteja um grande caos, saiba que tudo isso tem um motivo. E o motivo é que você precisa caminhar para um novo nível de consciência. E nesse novo nível de consciência, haverá um tempo de descanso, haverá um tempo de colheita, mas virão outras crises, porque o anseio da sua alma é ganhar mais e mais e mais consciência, é ir para o próximo nível. Portanto, amanhã estaremos juntos aqui falando um pouco sobre esses níveis de consciência, tá bem? Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado. Estaremos juntos então amanhã aqui no mais um Meditando com a Gel às 6h30 da manhã. Hoje a gente vai fazer enquete. Hoje nós vamos escolher um novo nome para o Meditando com a Gel. E eu também vou divulgar para vocês os novos horários, né?
Os novos horários, nós também teremos live mais tarde, mais no meio da tarde ou à noite. Eu vou definir isso hoje e divulgo para vocês. Caminhar para um novo nível de consciência. É isso mesmo, Cal. É isso mesmo, Bela. Através do caos, nós caminhamos para um novo nível de consciência. Às vezes é necessário um pequeno caos, ou um médio, ou um gigante caos, para que você possa ir para o próximo nível de consciência, de amplitude de consciência, né? É isso. Meus amores, um grande beijo, de coração para coração, conectada aqui com vocês, com muito amor, né? Que você possa estar cada vez mais consciente no meio do caos. Tá bem? Um beijo, fiquem com Deus, até amanhã.